Oi, pessoal do primeiro ano, vamos aí prosseguir os nossos estudos nessa quarentena, ainda continuando com a atividade oriental. Hoje, na nossa quarta aula, nós vamos falar basicamente da economia no Egito Antigo e, se der tempo, a gente já ingressa na sociedade, certo? Vejam, como já dito em aulas anteriores, nós sabemos que a história da antiguidade, ela subdivide-se aí em dois grandes grupos, né, que eu tento classificar assim, como antiguidade oriental e antiguidade ocidental. Da antiguidade oriental, a gente estuda principalmente a Mesopotâmia e o Egito. Nós já concluímos o estudo da Mesopotâmia, né? E aí já demos início à história do Egito Antigo e hoje nós vamos falar das principais atividades econômicas, né? Da economia no Egito Antigo. Vejam, é preciso que a gente tenha em mente, antes de mais nada, do poder de resolução de questões dos povos da Antiguidade Oriental, né? Veja que nós estamos falando de uma região de um clima não favorável à agricultura e era a agricultura a principal atividade econômica do Egito Antigo. De que forma isso se desenvolveu? Porque eles aproveitaram as águas do rio Nilo, né? Isso já foi dito em aulas anteriores, mas eu estou aqui reforçando só para vocês terem uma maior compreensão da aula de hoje, quando a gente fala da economia no Egito Antigo. Então, eles aproveitavam, né, nas cheias do rio Nilo, quando as águas voltavam para o seu curso normal, nas margens do rio, ali ficava o humus fertilizante, né, que eram restos de água de animais, que deixavam aquela margem do rio totalmente fértil. Então, eles aproveitavam ali para praticar a agricultura. Certo, professor, se era agricultura, se plantava e se colhia. Se plantava e se colhia o quê? Hoje é muito comum, né, as pessoas, principalmente da linha de moda, né, que estão aí ligados à tecelagem, à indústria têxtil, é muito chique dizer que tem uma camisa de algodão egípcio, né? Se enche a boca para se falar isso. Porque o algodão foi um dos produtos, né? Foi um dos produtos bastante cultivado e hoje, até hoje, ainda muito apreciado o algodão egípcio, né? Como matéria-prima nobre para a produção de tecido. Então, o algodão foi um dos produtos cultivados no Egito Antigo, né? Se a agricultura era a principal atividade econômica, o que era que se produzia? E aí vem algodão, linho, cereais. Dentro dos cereais, a gente pode destacar principalmente o trigo e a cevada, né? Veja aí a produção de cerveja, né? Trigo, pão. Tinha também a produção de as oliveiras, né? Tinham as vinheiras. Enfim, o que a gente precisa entender é que havia toda essa movimentação, no sentido de que a agricultura era, sim, a principal atividade econômica do Egito Antigo. E então, pronto, professora. Eu tinha uma propriedade e eu plantava, como aqui em Itabaianinha. Muita gente tem sítio de laranja, hoje produção de milho, né? Nananina, não. Tudo no Egito Antigo estava ligado à figura do faraó. Então, o faraó, né, ele se incorporava aí como um deus e ele mandava em tudo, inclusive o Estado era propriedade, porque as terras eram de propriedade do faraó, né? Ali também ele se cobrava impostos. Então, havia uma centralização muito forte de poder.
poder econômico, poder social, poder político, na figura do faraó. Então, a economia também estava estritamente ligada ao faraó, que era como se fosse um rei, né? Mas um rei em forma de Deus, né? Ele se dizia um Deus em forma de ser humano, né? Quando a gente passar para o tema da religiosidade, a gente vai ver que os egípcios eram politeístas. Vou explicar isso mais à frente para vocês. Mas, por hora, o que a gente precisa entender é, primeiro, quando se fala da economia do Egito Antigo, o que é que vocês têm que saber? A principal atividade econômica era a agricultura. Dentro da agricultura, quais eram os produtos que se era produzido? Principalmente, e aí a gente vem cereal, trigo, cevada. Aí a gente vem com algodão, aí a gente vem com linho, certo? Vinheiro, oliveira. Esses eram os produtos que eram cultivados lá no Egito Antigo, certo? Quem era o maior proprietário de terra? O faraó. Quem mandava na economia? O faraó, certo? Pois bem, é importante também que a gente tenha noção que, apesar da agricultura ser a principal atividade econômica, havia ali uma produção incipiente, né, de cerâmica, tecido, né, e também mineração. Mas é preciso que a gente tenha noção que também havia o comércio, né? O comércio externo ainda não se chamava tanta atenção, né? Era feito principalmente através do mar Mediterrâneo, não existia moeda, havia um comércio interno também, mas não existia moeda, dinheiro. Eu peguei R$ 2, fui ao supermercado, comprei 1 quilo de açúcar. Não. O comércio era baseado na troca. Eu troco uma cabra por uma saca de farinha. Estou dando exemplos nossos, né, aqui. Mas já tinha metal precioso rondeando ali a área. Não tinha moeda especificamente, né? O comércio era baseado na troca de mercadorias. Mas você me dá madeira, porque eu vou precisar de madeira para produzir barco. E aí eu lhe dou algum cereal, né? Que era baseado basicamente na troca. Então não existia, de fato, as moedas, né? Isso é importante, porque todas as vezes que a gente fala de comércio, aquilo que vem em mente são as moedas, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho real, se for em alguns países dólar, né? Se for alguns países aqui da América do Sul, peso argentino, peso chileno e etc e tal. Mas lá, naquela época ainda não existia, então tudo era baseado principalmente na troca. Eu troco um pouco por uma saca de cereal e por aí vai, né? Então aquilo ou alguma utilidade, né? Por um animal, tudo era baseado basicamente na troca. O que é que a gente precisa entender, principalmente dessa economia lá no Egito Antigo? Minha gente, o poder e a organização que eles tinham. Nós vamos ver na aula seguinte, quando a gente estuda a sociedade do Egito Antigo, que tudo era milimetricamente estudado, acompanhado, calculado, né? Então, se as terras pertencem ao faraó, então, como era que era realizado esse trabalho? A gente vai estudar na aula que vem. Mas existiam os escribas, que eram pessoas treinadas. Essas pessoas, para ser escriba, começavam a estudar desde os 5 anos de idade, né? Então, eles tinham que entender muito de cálculo e leitura para a compreensão. Então, tudo isso, as oferendas que eram deixadas no templo eram calculadas. O quanto se produziu, o que se produziu, porque não teve aquela média, para onde se foi, onde está guardado, quanto é de lucro. Então, tudo isso era milimetricamente calculado pelos escribas. O que a gente precisa entender era basicamente essa complexidade que girava no mundo antigo oriental e como a capacidade que eles tinham de solucionar eventuais problemas. Eu tenho seca, mas quando o rio volta ao seu curso normal,
se a margem do rio é produtiva, então a gente vai aproveitar. E aproveitaram, né, e deixaram aí, até hoje, né, nós temos aí resquícios dessa civilização antiga, tanto é que a gente, como eu já disse na aula anterior, né, o Egito, as pirâmides egípcias são um dos lugares mais visitados do mundo, né, e foi construído nessa época. Os túmulos, as pirâmides eram feitas pelos grandes faraós, né, para resguardar, era usado como túmulo mesmo do faraó e de seus familiares. E nós estamos tratando de uma época, né, há muito tempo atrás, né, estamos falando de antiguidade. Então, veja, a gente tem entendimento que desde o surgimento da escrita, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, nós estamos falando de uma era antes de Cristo, né? Então, a história do Egito Antigo é brilhante, é muito linda, né, de se compreender. E só para vocês terem noção que hoje em dia, com todas as tecnologias que nós estamos tendo, nós estamos vendo, né, por exemplo, eu estou falando hoje, no mundo de hoje está aí essa nuvem de gafanhotos assustando, assolando toda a população. E naquela época eles já tinham técnicas de irrigação, de plantio, de aproveitamento de águas e de organização de trabalho, né? Então, há milhares de anos atrás. Eu queria fechar essa aula com essa reflexão para vocês entenderem o poder, né? E a complexidade, o poder de resolução de questões e a complexidade que era essa sociedade do Egito Antigo, que é o nosso tema. Nós vamos estudar na aula seguinte exatamente a sociedade no Egito Antigo, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus.